continuando, resolvi fazer um vídeo um pouco diferente, um vídeo meio que de apresentação sobre mim, no sentido de que, olá, meu nome é Kimi e eu sou Otome. Desde 2000 e... Eu participo de eventos de anime como frequentadora, não como cosplayer. Eu não tenho coragem de fazer cosplay, mas eu acho muito legal quem faz. Eu gosto muito de consumir material do Japão. Eu gosto muito de animes e, principalmente, eu gosto muito de mangás. E o vídeo de hoje é pra falar com vocês sobre como é que foi essa trajetória. Por quê? Por eu ser do Sul, o pessoal acredita que o mercado de mangás é muito bom aqui no Sul, porque, né, fica perto do Sudeste, que querendo ou não, é o grande polo de publicações, é onde praticamente estão todas as editoras de mangás que a gente tem no Brasil, então é New Pop, JBC, MPEG, Panini, enfim, assim por diante. A minha história começou primeiro com os animes. Eu fui uma criança cuja mãe resolveu pagar TV fechada pra que a gente não assistisse novela nem essas coisas, porque a minha mãe considerava que, assim, jornal era terrível. Ela não queria que o meu irmão e eu crescêssemos com medo do mundo, porque, querendo ou não, jornal praticamente só mostra tragédia. Segundo, ela não queria que nós assistíssemos novelas nem nada do tipo, porque ela achava que era uma coisa muito adulta e ela queria que nós fôssemos crianças o maior tempo possível. A única coisa que a gente assistia era a TV Globinho. E assim, mesmo assim, a TV Globinho demorou uns anos pra meu irmão e eu realmente assistirmos, porque a TV Globinho passava muitos dos animes que estavam passando nos canais pagos que nós assistíamos em forma de atraso. Então, às vezes, perdi um episódio X de Dragon Ball, eu sabia que uma hora ia passar na TV Globinho, então eu acessava a TV Globinho, na TV mesmo, e aí eu ia esperando até chegar naquele episódio que tava faltando, enquanto eu assistia os outros no canal fechado. Então, desde que eu me lembro, gente, de pessoa mesmo, eu lembro de ter assistido vários animes. A primeira franquia que eu tive contato, que assim, sou viciada até hoje, é a Sanrio, com a Hello Kitty. Outra que também, depois eu já era um pouquinho mais velha, mas que também é uma franquia que me viciou muito e que inclusive foi um boom no Brasil. Uma coisa muito difícil disso acontecer naquela época, foi a Pucca. Quem lembra dos cadernos da Pucca, quem lembra do desenho da Pucca, sabe cantar até hoje esse desenho, tenho certeza. Outro que me marcou muito, que também foi um boom, passava no Cartoon Network, teve caderno, teve bichinho, teve borracha, teve um monte de coisa, foi Hantaro. Quem lembra de Hantaro? Pelo amor de Deus, era muito gostosinho. Mas além desses, né, mais assim, infantis mesmo, eu assisti Cardcaptor Sakura, Sailor Moon, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, aí depois, mais tarde, veio Nadia, veio Rave Master, veio Avatar na Nickelodeon, o que mais tinha na Martin Mystery, que também é um anime que quase ninguém conhece, porque ele era meio obscuro. Eu lembro que passava depois de Três Espiãs Demais, então todo mundo olhava Três Espiãs e, quando chegava no Martin Mystery, pessoal não tava nem aí, e depois de Martin Mystery, se eu não me engano, passava Avatar. Então todo mundo assistia Três Espiãs Demais e depois pulava pro Avatar, que a gente não vai entrar na discussão se Avatar, a Lenda de Aang, é anime ou não. Pra mim, ele é anime. É sim. É sim, né? Pra mim é. Pra mim é. E pra nós dois, na verdade, é anime, então tá sacramentado aqui nesse canal. É anime. Deixa eu ver o que mais eu assisti. Eu assisti também alguns que tinha na Fox. Então, assim, eu assisti muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Aí depois veio o Animax. Quando eu fiquei um pouco mais velha. Claro, Digimon, Pokémon. Aí veio o Animax. Quando eu era um pouquinho mais velha. Eu já tinha ali os meus 8, 9, 10 anos. Aí minha mãe deixou nós assistirmos Animax. Meu irmão e eu deixávamos nesse canal 24 horas por dia. 7 dias na semana, porque a gente assistiu daí Fullmetal Alchemist, que nos marcou muito, inclusive minha mãe assistiu junto conosco Fullmetal Alchemist, e aquela cena traumatizante. Todos nós passamos por esse trauma, que se tu perguntar pra minha mãe até hoje, ela vai lembrar desse trauma. Eu vi alguns animes mais bonitinhos, tipo Digi Charate, Pitatin,
e vários outros que me marcaram. Obviamente também daí no Cartoon e no Yasha e outros que, inclusive, eu tenho tatuados no meu braço. Todos esses gatos, eles são representantes de animes ou mangás que me marcaram. Eu tenho até aqui, né? São todos meus gatos, cada um deles é um personagem. Inclusive, eu tenho mais espaço pra colocar mais. Que beleza. E aí teve também o Toonami. E daí o Toonami passava alguns animes um pouco mais adultos, esses foram mais difíceis. Eu acho que o único que a minha mãe realmente bateu o pé e disse: não, esse vocês não vão assistir de jeito nenhum, era Gantz, que passava no Animax. Foi o único que eu não assisti, o único também que eu nunca tive interesse de assistir, nem nada do tipo. Aí eu fiquei adolescente, tinha os canais pagos, mas era aquilo, era tudo dublado. E eu não queria mais dublado, eu queria animes legendados. Aí eu tinha um grupo de amigos mais velhos que fazia o seguinte: quem lembra da internet de escada, né? Era um horror você assistir qualquer coisa, baixar qualquer coisa com internet de escada. Mas nós tínhamos um amigo que não tinha mais internet de escada. A internet dele era daquelas primeiras, banda larga. E aí, o que ele fazia? Ele tinha os sites onde ele baixava ilegalmente, mas era o único jeito que se tinha na época para poder assistir. E aí ele gravava num DVD regravável, DVD RW, e ia passando para todos nós. E aí cada um de nós pegava o DVD, botava no seu computador, baixava e devolvia para ele. Aí ele apagava, pegava os próximos episódios ou um anime novo, se estava completo, e ia passando para todos nós de novo. E assim foi indo. Então assim, eu tenho lembranças com muito carinho dessa época, porque realmente você assistir anime era uma coisa muito difícil. Então você tinha que se dedicar muito. E aí tudo que você encontrava era uma maravilha, né? Não importa se você é do estilo de shonen, shoujo, isekai, não importa. Shoujoai, yaoi, não importa. Você gostava do que tava ali na hora porque era muito difícil de conseguir. Aí quando eu consegui a minha banda larga, da minha casa no caso, aí eu consegui começar a baixar os meus primeiros animes. E aí eu encontrei um site que inclusive existe até hoje, só que agora ele mudou. Ao invés de você baixar os episódios, você assiste direto no site. Mas era um site que tinha simplesmente muito anime, gente, pronto pra baixar, completo. Porque eles tinham o próprio grupo de tradutores. Inclusive aparecia o tradutor que tinha feito e tal. E às vezes vinha com um erro de português e tá tudo bem. A gente aceitava, né? A gente aceitava numa boa. Acho que por isso que hoje eu tenho uma tolerância tão grande quando eu vejo erros de gramática ou erros de concordância nas estruturas frasais dos livros, porque isso era muito comum nos animes. Mas enfim, aí eu resolvi dar a louca de baixar todos os animes, de A a Z. Eu tinha um HD externo de 1 tera, que eu fui pra Rivera, que é lá no Uruguai, e aí eu comprei esse de 1 tera e pensei, agora eu tô feita na vida, eu vou baixar anime e guardar até não poder mais, vou ter anime pro resto da minha vida. Porque não tinha muitos lançamentos, então era mais tranquilo. Aí comecei a baixar, eu acho que eu fui até a letra M, baixando todos e assistindo todos eles. Você lembra de todos? Não, não lembro. Aí o que aconteceu? Eu casei e deu problema no computador do meu marido, que ele precisou de espaço em algum lugar para guardar todos os arquivos dele, senão ele ia perder. Eu ofereci meu HD externo e aí nisso, fora-se os meus animes. Mas tá tudo bem. Ele aqui do meu lado me olhando como assim? Tá tudo bem, gente. Eu adulta, decidi fazer isso, tá tudo certo. Tô só fazendo um draminha, sabe? Aquele drama girl. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu resolvi isso porque, enfim, eram muitos animes, alguns eu já não gostava mais, outros eu perdi o interesse. Então, assim, sabe, deleta. E hoje, com a facilidade que se tem com a Crunchyroll, com a Netflix, HBO, Amazon, Disney, é mais fácil você assistir. Então, você que reclama de ter que assistir anime no Crunchyroll com propaganda, que pelo que eu saiba não pode mais, agora só pode ser pago, vai te catar, tá bom? Não tem noção da dificuldade que era conseguir anime. Então, agradeça que você pode assistir dublado e legendado. Agradeça, tá bom? Obrigada. Essa foi minha vida
com animes, eu tive aí um hiato de 6 anos. Porque, infelizmente, eu fiquei com uma outra pessoa que no começo dizia que era nerd, que adorava esse meu lado otome, achava legal, fofo, não sei o que. Eu pensei, tô feita, né? Graças a Deus, achei uma pessoa que também gosta desse tipo de coisa. Apesar dele não assistir nenhum anime, ele super respeitava que eu assistisse. Aí a gente foi morar junto e ele começou: Ah, por que que tu tá olhando essa coisa de criança? Ah, por que que tu tá vendo isso? Quem sabe tu não assiste um filme? Vem assistir esse filme comigo, porque esse filme é do diretor tal, da Rebimboca da Parafuseta, que fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bah, esse filme aqui é um filme pra inspirar, esse aqui é um filme pra entender, esse aqui é um filme, sabe? Ele foi me cortando de pouco em pouco. Eu deixei de ir em eventos de anime, eu deixei de comprar mangás nessa época, o que é muito triste, porque eu perdi muitos mangás muito bons nesses 6 anos. Mas enfim. E aí agora eu tô retomando, né? Eu estou retomando esse meu lado, inclusive retomando a compra de mangás, tentando terminar as coleções que eu tenho. E aí, com os mangás. Contei pra vocês até agora como é que foi a minha relação com os animes. Ou animes. Na minha época, tinha acento circunflexo no E ainda. Aí agora, na nova ortografia, o pessoal fala animes. Mangás, eu lembro do meu primeiro mangá, que foi o volume 23 de Sakura Card Captor, quando ele era no formato meio tanco, ou seja, bem fininho, com papel jornal. Por que que eu comprei o volume 23? Primeiro porque eu não sabia que tinha essa questão toda de volumes, que você precisava pegar o volume anterior para entender a história, que você precisava acompanhar. Porque eu tava assistindo Sakura na época. E eu achei que ia ser um episódio aleatório, como era no desenho, né? Que cada episódio era praticamente uma aventura da Sakura. Foi o que eu achei que era. E aí eu nunca me esqueço que eu levei pra escola e eu abri o mangá e vi que ele era preto e branco. Aí eu ainda pensei, que legal! O mangá é preto e branco pra gente pintar. God, please, no! No! Aí eu comecei a pintar. Graças a Deus não fui muito além, porque um outro colega, um abençoado, chegou do meu lado e disse: Não se pinta isso. Mangá é assim mesmo. E foi ali que eu ouvi a palavra mangá pela primeira vez. E o pessoal até então falava quadrinho japonês, quadrinho japonês, quadrinho japonês. Aí foi um vício gigante pra mim comprar mangás. Eu comprei muitos ao longo do tempo, até os meus 15, até os meus 18, na verdade. Mas assim, até dos 15 aos 16, 17, foi o auge pra mim de compra de mangás. Eu acompanhei várias histórias, como Vampire Knight, Karikano, Merupuri, Tsubasa Zero Chronicle, Xixis Holic, Chobits, Love Hina. Eu peguei vários dessa época. Todos eles praticamente meio tanco. Os primeiros tanco foi justamente Vampire Knight e Karikano, né? Que eles, eu dizia que eles eram mais gordinhos. E por serem maiores, o preço deles era bem maior. Porque, querendo ou não, quando você pegava um mangá meio tanco custando R$5,90, você vê que realmente as coisas mudam, né? Conforme o tempo passa. Eu sempre gostei mais de mangás shoujo, sei lá por quê. Até porque, assim, mangá de ação, eu gostava de Inuyasha. Porque tinha história, tinha alguma coisa a mais. Agora, só porradaria, que nem era em Cavaleiros do Zodíaco, que até tem história, mas vamos concordar que tem muita luta, e Dragon Ball, eu não achava graça nenhuma. Eu comecei a colecionar e eu, nesse mesmo período aí, dos meus 18 aos meus 24, eu fiquei praticamente sem comprar. A única coleção que eu comprei completa foi Sailor Moon, na edição da capa branca, edição Collection. Por quê? Porque eu falei pro meu ex que no futuro isso valeria uma grana. Então ele ficou tipo: "Ah, tá, ela tá comprando pra investir pra vender no futuro. Então tá tudo bem". Foi isso que eu tive que usar de argumento pra ele deixar eu comprar. Então foi esse nível que chegou. Nossa, por que que tu não terminou antes então? Muito difícil explicar. Muito difícil explicar e não cabe nesse vídeo, mas o fato é que isso aconteceu. E aí depois que eu conheci o meu atual excelentíssimo,
Aí eu voltei a comprar. Ele super incentiva, graças a Deus, ele super incentiva esse meu lado, até porque ele também tem um lado parecido com colecionismo de cartas, de card game, e ele inclusive vai comigo nos eventos de anime. Então assim, nos eventos de anime, o pobre coitado tem que me segurar pelo cangote, porque eu quero comprar tudo. Então assim, é uma tristeza nesse sentido. E aí hoje eu fico muito feliz de ver o mercado, como ele tá, de como as coisas estão diversificadas, de como hoje a gente tem opções. E assim, agora eu quero abrir um parênteses gigantesco pra gente falar sobre preço de mangá. Concordo que o mangá tá caro, mas ao mesmo tempo, como eu venho eu não sou só do universo mangá, eu sou do universo de livros também. Eu preciso fazer uma comparação. Olhem só, o mangá tá custando hoje R$ 47,90, alguns volumes de lançamento, que tem ali entre 200 e 250 páginas. Nossa, Kimi, tá caro. Sim, porque a gente ainda está comparando com a época que um mangá, os primeiros mangás tanco, custava ali seus 15, 16 reais. Só que o papel era diferente, a cola era ruim, eles não tinham tanto cuidado com a capa, não tinha brinde, não tinha nada disso, tá, pessoal? Hoje, que a gente tem um mangá com uma cola diferente, um cuidado com a capa, muitas vezes com sobrecapa, papel offset que quase não tem transparência e ele é mais resistente, isso custa. Só que, por exemplo, se eu chegasse pra uma pessoa e dissesse que eu consegui um livro de 250 páginas por R$ 47,90, nossa, é uma pechincha! Onde que tu conseguiu isso? Eu também quero. Agora, se eu falo que eu comprei um mangá de 250 páginas por mesmo preço, R$ 47,90, ah, não, tá caro. Nossa, como isso tá caro! Por quê? Me respondam bem sinceramente. Coloca aqui nos comentários. Por que vocês acham que nesse caso o mangá é caro? Se a gente for pensar, passou pelo mesmo problema de direitos autorais, passou pela mesma situação de tradutor, ele é desenho, ou seja, vem muito mais tinta no papel do que o livro físico mesmo, a meu ver, pelo menos. Tem que ter um papel especial, não é qualquer papel que aceita essa impressão. Ah, ele tem transparência. Gente, tem livro que também tem transparência, tá? O livro também tem seus problemas. E assim, o problema do livro que eu vejo que o mangá tem e o livro não tem é que, por exemplo, os livros é muito raro você encontrar um livro com uma série com mais de 6, 7, 8 livros. E mesmo essas, vocês podem ver que as editoras às vezes têm um pouco de preguiça de trazer todas elas, a não ser que seja uma pessoa muito badalada. Tipo um Brandon Sanderson, um Patrick Rothfuss, o cara do A Roda do Tempo, um Outlander, aí até vai, porque tem série, um Game of Thrones, porque tem série, porque o autor é muito consagrado, porque isso, porque aquilo. E são carésimos esses livros. Só que o mangá, ele tem o problema de ser sequencial. Então, beleza, se o mangá tem 20 volumes e digamos que não haja aumento de preço, vai sair caro comprar R$ 47,90 cada volume. Mas se vocês forem ver os livros, não tem esse problema. Então, o livro é mais caro porque ele tem menos, ele é tipo menos sequencial do que o mangá. Então, vamos botar um pouco isso, sabe? Pensar um pouco, porque pra mim, concordo que o mangá tá caro. Eu concordo, com toda certeza. Me dói, eu sempre tento com promoção. Eu compro uma parte na Amazon, uma parte na livraria uma parte na livraria Curitiba, uma parte na própria no próprio site da editora, se tem promoção. Compro usado, eu faço tudo isso pra poder aumentar minha coleção. Só que, sinceramente, começou a me incomodar um pouco o pessoal dizer que o mangá é caro, como se nós não estivéssemos num país em que livro em si é caro. Então coloca aqui nos comentários o que vocês acham. Façam comparações com livros que vocês já tenham lido, com livros que vocês compraram. Vejam se realmente é tão caro assim, levando em consideração todo o processo que há por trás da produção de um mangá e a sua sequência. Hoje, eu sou uma leitora de mangás que tem um sistema e eu quero contar pra vocês como é que vai funcionar esse sistema aqui no canal, que é, eu geralmente compro os 2 primeiros volumes de alguma série que eu esteja interessada. Aí, o que eu faço? Eu leio esses 2 e aí eu bato o martelo
dizendo, eu vou continuar essa série ou eu vou só adquirir essa série pra ter ela, mas eu não vou terminar de ler. Kimi, como assim tu faz isso? Porque eu sou colecionadora. Eu quero um dia ter uma biblioteca bem grande de mangás, assim como eu tenho essa biblioteca grande aqui de livros. Então, a princípio, não aconteceu até hoje de eu ter alguma coleção de mangás definitiva, porque eu tenho algumas que são meio tanco, que eu ainda tô pensando em me desfazer, tipo, eu tenho as primeiras edições de One Piece, eu tenho as primeiras edições de Dragon Ball, eu tenho algumas edições mistas de Vagabond, de Blade, que as pessoas foram me dando, que não queriam mais, e eu agora tô assim, cara, por que eu ainda tenho isso? Né? Eu tô realmente tentando mudar e tirar as minhas versões meio tanco para as versões tanco agora de colecionador e tudo mais. Eu fiz isso já com Chobits, falta fazer com Love Hina, que já foi lançado e meu Deus, como tá difícil eu conseguir os volumes de Love Hina, tá difícil, viu? E claro, agora, por exemplo, vai ter relançamento de XXXX Holly, que vai ser edição de colecionador, que eles estão fazendo com outras edições da Clamp. Eu tô esperando a Tsubasa Reservoir Chronicle também, pra trocar os meus meio tanco. E aí eu quero ter realmente uma coleção tanco bonita na estante, né, pra ter. Ah, por que tu não mantém as duas? Porque daí eu já acho sabe, não faz sentido pra mim manter as duas edições, né? Pra mim já basta tanco, bonita, colecionador e, ó, beijo, sabe? Tá tudo certo. Por isso também que eu não vou comprar a edição nova de Sailor Moon, a Deluxe Edition, porque eu já tenho a minha, e a minha já é uma edição de colecionador e não mudou absolutamente nada a não ser a capa. Então, assim, não faço questão, não. Tá tudo certo quanto a isso. E eu sou uma leitora de mangás que lê de tudo, né? Eu tô realmente dando chance para todos os tipos de mangá e é isso que eu vou fazer aqui com vocês. Apesar de eu sempre bater a martelo depois de ler os 2 primeiros volumes, eu vou sempre trazer o primeiro. Então eu vou trazer a sinopse geral, vou trazer com spoilers e aí eu vou trazer também bem marcadinho a minha opinião quanto a esse mangá. Pra quem que ele vale, se realmente a faixa etária que tá indicada é a mais correta e assim por diante, né? Mas eu sempre vou trazer o primeiro volume. Então, lembrando sempre, às vezes os mangás, eles mudam de um volume pro outro. Por exemplo, já aconteceu comigo de eu pegar um mangá que era super de boa no primeiro, que daria pra, tipo assim, uma faixa etária 14 anos, que não aparecia faixa etária em nenhum momento, no mangá em si. Aí eu pensei, não, isso aqui é tranquilo, dá pra uns 14 anos. E quando eu peguei o segundo volume, já subiu pra uns 16, porque tinha cenas de mulher, né, com pouquíssima roupa. E aí você fica, cara, como é que eu não vi isso no primeiro? E aí você olha, o primeiro realmente não tinha nada disso. Então, sempre lembrando, eu vou sempre dar esse aviso de que o mangá pode mudar de um volume para o outro, né? E eu vou contar mais certinho como é que foi essa relação, porque já aconteceu comigo de eu ler mangás. O primeiro volume eu detestei, mas como eu tenho essa regra de comprar o segundo para ler o segundo, eu fui ler o segundo. E aí o segundo é uma maravilha, que eu fiquei, gente, como mudou? Nossa, tô até impressionada, tá? Então foi uma apresentação rápida para vocês sobre mim, sobre essa minha versão otome, como é que eu sou, como é que é a minha relação com animes e mangás. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários desde quando vocês são otakus ou otomes, se você é cosplayer, se você não é cosplayer, que tipo de mangá você mais gosta de ler, quais são os animes que mais te marcaram na tua infância, adolescência, fase adulta, não importa. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo só mostrando as minhas tatuagens, que eu tenho fotos dela, pra não ficar, né, girando meu braço, porque assim tá horrível. Mas eu posso fazer um vídeo falando só das minhas tatuagens e de quais personagens eu me inspirei pra poder fazer eles, porque tem muito anime aqui que me marcou de verdade. Eu fiz tatuagem só dos animes que me marcaram muito. Tá certo, gente? Então, eu vou ficar por aqui. Aguardem as resenhas agora do que eu li no mês de janeiro, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.